Você já imaginou um jovem brasileiro chegando à Fórmula 1 e recebendo conselhos diretamente de Max Verstappen? Parece roteiro de filme, mas essa é a realidade de Gabriel Bortoleto. Enquanto muitos enxergam apenas rivalidade dentro das pistas, existe uma relação secreta sendo construída nos bastidores da F1. E essa conexão pode mudar completamente o futuro do brasileiro. Max Verstappen é conhecido por destruir adversários nas corridas, mas fora dos circuitos existe um lado que pouca gente conhece. Um lado estratégico, frio e extremamente calculista. E foi justamente esse lado que encontrou Gabriel Bortoleto. Desde os tempos da Fórmula 3, o brasileiro começou a receber ajuda de um dos pilotos mais dominantes da história recente da Fórmula 1. Naquele momento, poucos perceberam a importância dessa aproximação. Bortoleto ainda era apenas uma promessa tentando sobreviver no automobilismo. A pressão financeira, emocional e esportiva era gigantesca. Todo jovem piloto precisa enfrentar obstáculos invisíveis no caminho. E muitos talentos acabam desaparecendo antes mesmo de chegar ao topo. Esse era o verdadeiro risco escondido na trajetória do brasileiro. Porque na Fórmula 1 não basta apenas pilotar rápido. Você precisa entender política, pressão e mentalidade vencedora. Precisa aprender a lidar com derrotas sem perder confiança. Precisa suportar críticas enquanto continua evoluindo em silêncio. E é exatamente aí que surge o chamado inimigo oculto. A falta de direção que destrói carreiras antes da glória chegar. Foi nesse cenário que Verstappen entrou na vida de Bortoleto. Não como rival imediato, mas como alguém disposto a orientar. Segundo o brasileiro, Max sempre respondeu suas dúvidas. Sempre ofereceu conselhos importantes sobre o ambiente da categoria. Mesmo depois da chegada de Bortoleto à Fórmula 1, isso continuou. E essa relação ficou ainda mais forte longe das câmeras. Enquanto muitos pilotos escondem informações dos concorrentes, Verstappen fez exatamente o contrário com o brasileiro. Isso mostra algo que poucos tiveram coragem de perceber. Max reconheceu em Bortoleto um talento diferente dos demais. Um piloto que possui potencial para se tornar protagonista no futuro. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão impactante. Mas existe um detalhe ainda mais curioso nessa relação. Verstappen não enxerga Bortoleto como uma ameaça neste momento. O tetracampeão já conquistou praticamente tudo na Fórmula 1. Ele está em outro patamar dentro da categoria atualmente. Por isso, consegue olhar para Gabriel quase como um aprendiz. E essa diferença cria uma dinâmica extremamente rara no esporte. Só que toda a amizade dentro da Fórmula 1 possui limites invisíveis. Hoje existe parceria, risadas e troca de experiências. Mas amanhã, os dois podem disputar um campeonato mundial juntos. E quando isso acontecer, tudo pode mudar completamente. Porque a Fórmula 1 transforma aliados em rivais rapidamente. E a história do esporte já provou isso inúmeras vezes. Mesmo assim, Bortoleto parece entender perfeitamente essa situação. Ele sabe que está diante de uma oportunidade única na carreira. Pouquíssimos novatos conseguem aprender diretamente com campeões mundiais, ainda mais com alguém tão dominante quanto Verstappen. Cada conversa, conselho e experiência compartilhada possui enorme valor. É como receber acesso antecipado à mente de um campeão. E talvez seja justamente isso que esteja acelerando sua evolução. Enquanto outros pilotos aprendem errando sozinhos, Bortoleto absorve ensinamentos de alguém que já venceu tudo. Isso reduz erros, fortalece sua mentalidade e aumenta sua confiança. Na prática, ele não está aprendendo apenas a pilotar melhor. Está aprendendo como sobreviver à pressão brutal da Fórmula 1. Agora, o mais interessante começa a aparecer nos bastidores. Muitos fãs acreditavam que Verstappen seria um obstáculo para Gabriel. Mas a verdade parece ser exatamente o contrário disso. O verdadeiro inimigo nunca foi Max Verstappen. O inimigo era chegar à Fórmula 1 sem preparação mental do esporte. Essa descoberta muda completamente a narrativa dessa história, porque Verstappen deixou de ser apenas um rival distante. Ele se tornou uma espécie de escudo estratégico para Bortoleto.
Alguém capaz de acelerar sua adaptação ao nível máximo do automobilismo. E isso pode colocar o brasileiro em vantagem nos próximos anos, principalmente quando a pressão realmente aumentar dentro da categoria. Ao mesmo tempo, existe algo quase simbólico nessa amizade. Um tetracampeão mundial ajudando um jovem brasileiro promissor. Como se a Fórmula 1 estivesse preparando uma transição silenciosa, uma nova geração sendo moldada diante dos olhos do público. E para os torcedores brasileiros, isso traz uma sensação diferente. A sensação de que algo muito grande pode estar começando agora. Porque o automobilismo brasileiro passou anos esperando um novo protagonista. Anos procurando alguém capaz de recolocar o Brasil no topo. E Bortoleto surge justamente nesse cenário de esperança e expectativa. Com talento, personalidade e agora também experiência privilegiada. A influência de Verstappen pode ser o detalhe decisivo nessa trajetória. O elemento invisível que separa bons pilotos de futuros campeões. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que essa amizade ajuda ou atrapalha Gabriel Bortoleto? Será que Verstappen está preparando um futuro campeão sem perceber? Ou essa relação pode virar rivalidade quando disputarem títulos? Deixe sua opinião aqui nos comentários porque quero ler todas. E se inscreva no canal para mais histórias explosivas da Fórmula 1.